A paz de Yahushua, amados. Então vamos aqui dar continuidade, né, ao trabalho com a Daniela Carvalho, que se diz apóstola Sol, mas antes a gente está lendo o trabalho, né? Então vamos continuar lendo o trabalho desse Guilherme Borne, né, que é um trabalho de teologia. Vamos ler aqui, né, que tem coisas aqui interessantes. Então, peraí, opa, fica aí. Deixa eu botar pra cá assim, tá, amados? Tomara que dê pra vocês estarem lendo direitinho, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, aqui a gente parou nos 3 reis magos. Não se sabe ao certo porque os homens vindo do Oriente foram denominados como reis. Porém, uma coisa é certa, não é o que está escrito na Bíblia. Ela não afirma em nenhum momento que tais homens eram reis, mas ela afirma que eles eram magos viajantes. Vejamos. Veja bem, olha isso, Mateus 2:1. Depois que Yahushua nasceu em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Almeida Corrigido e Fiel. Mateus 2:1. E tendo nascido Yahushua em Jerusalém em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente de Jerusalém. Tá? Vocês vejam que não tá falando nem que são 3, tá falando de magos. Embora, né, cada um levou um presente. Então dá para entender que são 3, né? Por quê? Porque não tá falando reis magos, tá falando magos. Porque eles deram incenso, perfume e mirra, né? Foram isso que eles levaram. Acho que foi isso, se não me falha a memória. Então aqui, ó. NTLH, que é a nova linguagem de hoje, né? Mateus 2:1. Yahushua nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Vocês vejam bem. King James, Mateus 2:1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Então vocês vejam que aqui está falando de homens também. Homens sábios. Wise. Deixa eu ver aqui, eu esqueci o que é wise. Tem um tempo que eu não estudo em inglês, tá, gente? Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Mas está falando a mesma coisa, tá? Tá falando de homens, não tá falando de magos. Então, se eu só ver aqui, acho que o wise, eu esqueci o que é wise. Deixa eu ver o que é wise. Peraí, wise. Sensato, sábio, sensato, é isso mesmo. Sábio, doutor, viu? Eu fiquei preocupada de ser outra coisa, entendeu? Mas é isso mesmo, homem sábio, sensato. Foi o que eu falei, né? Homens sábios, ó. Wise. Tá? Então... Mas está falando a mesma coisa, que foram homens sábios que se encontraram, né, que vieram do Oriente, né, para Jerusalém. Então, vocês vejam que é a mesma coisa. Então, aqui, ó, podemos colocar todas as versões em línguas que não encontraremos a descrição de reis. Realmente, porque rei em inglês é esse aqui, ó. The King. King é rei em inglês. Mas quando a gente lê dos homens que vieram, que foram para visitar Yahushua, a gente não lê rei, né? A gente lê homens ou magos, né? Vocês vejam bem, aqui tá como homens, men, homens, no plural, porque no singular é men com M-A-N, e no inglês já tá com M-A-N, porque é no plural, tá? Então, podemos colocar todas as versões em línguas que não encontraremos a descrição de reis, dada aos viajantes, estudosos das estrelas e magos. Apenas temos estas descrições destes homens, mas nunca como reis. A descrição de reis foi oficializada por São Beda, o Venerável, 673-735, que deu detalhes de tais reis magos, dando até mesmo nomes e fisionomias a eles e às regiões de onde vieram, cada um de uma.
Porém, mesmo carecendo de fontes comprobatórias, acabou sendo adotado como verdade pela Igreja Católica depois do sétimo século. Pensa-se que a descrição de reis é derivada de uma profecia do Antigo Testamento. Vejamos. A exegese vê na chegada dos reis. Vamos ver o que é exegese, tá? É sempre bom a gente estar pesquisando, né? Vou tirar aqui primeiro, tá bom, amados? Para não ficar muita coisa. Então, vamos ver aqui, ó, dicionário. Exegese. Isso aí é uma palavra de teologia, né? Teológica. Então, vamos ver aqui o que significa essa exegese. Exegese. Ó, análise, explicação ou interpretação de uma obra feita de maneira cuidadosa. Comentário cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão ou uma palavra. Explanação, explicação, interpretação. Eu pensava que essa palavra era alguma coisa de teologia, porque eu sempre ouvi essa palavra em teologia. Interessante, tá vendo? Comentário cujo propósito é esclarecer ou interpretar detalhadamente um texto, uma expressão, uma palavra. Tá, entendi. Ok. Então, vocês vejam, né, que a exegese, então, é isso, né? É o cuidado, avaliar cuidadosamente, né, o texto. Então, é isso que ele está fazendo. A exegese vê na chegada dos reis magos o cumprimento da profecia contida no livro dos Salmos, 71:11. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo. Fonte Wikipédia. Mas isso aí, os reis de toda a terra hão de adorá-lo, tá? Hão de adorar quem? Então, veja bem. Aí a gente teria que ler o Salmo 71 todo, né? Vamos ler. Salmo 71:11. Ué. Não é isso? Salmo 71:11. E é engraçado que aqui tá outra coisa, ó. Dizendo, Deus desamparou, perseguiu e tomai, por não há quem o livre. Vamos procurar aqui os reis. Vamos ver aqui. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo. Mas aqui está dizendo os reis de toda a terra. Não está dizendo 3 reis. Vamos lá. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo. Salmos. Bíblia. Vamos ver. Salmo 71. Mas qual versículo? Só tá aqui. Ó, vamos lá. Salmo 71. Oh, meu pai. Aqui, ó, todos os reis hão de adorá-lo. 71:11. Muito estranho. Que aqui, ó, 71:11. Dizendo, Deus desamparou, perseguiu, tomai, por não há quem o livre. Você veja que a gente está no Salmo 71. Né? Ó. Que coisa, hein? Tá aqui, Salmo 71. Deixa eu tirar esse aqui.
Vamos ver aqui, ó. Salmo 71. Vamos ver aqui. Não. Ó, vamos ver. Tá muito estranho. Né? Tá muito estranho, porque Salmo 71, tá aqui tudo Salmo 71. Ó, as nações de toda a terra. Nossa, tá muito lento. Muito lento mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler. Vamos ler. Vamos ler aqui Salmo 71, de que se trata. Vamos ler. Em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me da tua justiça. Deixa eu ver quanto tempo temos aqui. Tá. Livra-me de tua justiça e faz-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual posso recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem justo e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos. Ai, ai, começou. Começou, né? Esperar aqui para não atrapalhar aqui a concentração, né, amados? Ai, ai. Ai, ai. É muito chato isso, sabe? Muito chato. Cala a boca. Amados, é a paciência, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, né? Que o Espírito habita em nós. Vocês vejam bem. Então, vamos continuar. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando for acabada a minha força. Porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim, meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça e só dela. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito muitos males e angústia, olha só, tu que me tens feito muito males e angústia, me darás ainda vida e me tirarás do abismo da terra. Veja que Deus que ele está louvando, porque Davi, ele foi enganado, tá? Davi, ele adorava o Deus Iarro, que é o Deus verdadeiro, e ele também adorava. Ele salmodiava também para Terrom. Vocês vejam o Deus que ele está salmodiando aqui, tá? Tu que tens feito
ver muitos males e angústia, me darás ainda a vida e me tirarás do abismo da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo a consolarás. Também eu te louvarei com saltério, bem como a tua verdade. Ó meu Deus, cantarei com harpa a ti, ó Santo Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma, que tu remiste. A minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estarão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Vocês vejam que aqui não está o Salmo 71, tá? Então deve ser outro salmo. Ele aqui botou Salmo 71, 11, mas só que a gente não leu isso. Os reis de toda a terra hão de adorá-lo. A gente não leu isso nesse salmo. Mas vamos continuar. Temos aí o possível motivo para a ICAR, que é a católica, né, adotar o termo reis para estes viajantes. Porém, tal profecia geralmente não é interpretada como sendo cumprida em Jesus quando esteve na terra, mas sim quando ele voltar, segunda vinda, no Apocalipse, onde todos os reis da terra irão adorá-lo. Isso aí, concordo. Apocalipse 15:4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Veja, quem não glorificará o teu nome? E o nome não tem importância? Vocês vejam bem. Pois tu somente és puro. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, vocês vejam bem, tá? Aí aqui está falando todas as nações. Então está falando que os reis da terra que está falando são as nações. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Tá? É Apocalipse 21 e 24. 3 reis. Outra questão, vocês vejam que esse Guilherme Borne tá aqui refutando sobre isso, sobre o que eles estão falando. 3 reis, então vamos ver aqui. Outra questão é que a quantidade de reis não é obtida pela narrativa bíblica. Não encontramos a informação de que foram 3 homens até Jesus, seguindo a estrela. Este número foi obtido devido ao número de presentes, que foram 3. Ouro, incenso e mirra. Isso, ouro, incenso e mirra. Então vocês vejam que realmente, né, eles falaram isso pelos presentes, mas não se sabe ao certo quantos foram, que foram visitar Yahushua, né? Então vocês vejam bem. Os 3 reis magos, ou simplesmente magos, são personagens da narrativa cristã que visitaram Yahushua após seu nascimento. Evangelho de Mateus. A Escritura diz uns magos, que não seriam, portanto, reis nem necessariamente 3, e sim talvez sacerdotes da religião zoroástrica. Zoroastro, possível filho de Mitra, da Pérsia, ou conselheiros. Como não diz quantos eram, disse 3 pela quantia dos presentes oferecidos. Então vocês vejam bem que eles colocaram esses 3 reis magos, que eles falam reis magos, mas só que na escritura falam de homens ou de viajantes, não falam de reis, mas eles pegaram esses 3 magos, entendam bem uma coisa, amados. Não é que eles eram sacerdotes, que esses homens que foram visitar Yahushua eram sacerdotes dessa religião zoroástrica, tá? Eles eram viajantes que foram visitar Yahushua e levar presente. Só que a religião do mitraísmo é que colocou como que eles eram 3 reis, 3 sacerdotes da religião zoroástica, tá? Zoroastro, possível filho de Mitra, da Pérsia. Então, ou conselheiros, tá certo? Então, esses aí, o Constantino, ele colocou, porque o Mitra veio de Constantino, porque Constantino, ele adorava esse deus Mitra. E ele colocou as práticas da religião mitraica nas práticas da religião do cristianismo, que foi uma outra religião que ele fundou, com as mesmas práticas da religião do mitraísmo. E essas práticas, a igreja protestante que veio da católica também pegou essas mesmas práticas e continuam até hoje.
Tá? Então, é isso que a gente tem que entender. Não é que os homens que foram visitar Yahushua, que levaram o ouro, incenso e mirra, foram viajantes. Só que eles pegaram e botaram que eram sacerdotes, né? Que eram os sacerdotes da religião zoroástrica, para poder dar a entender de que eles mudaram uma parte do que aconteceu com Yahushua, que esses homens foram visitar Yahushua, mas eles colocaram na história como se fossem sacerdotes que foram visitar Mitra, porque a mesma história que aconteceu com Yahushua, o passado, né, que Yahushua veio, eles também colocaram para esses deuses, eles fizeram um plágio em cima da história verdadeira, que é a história de Yahushua, entende? É isso que é importante a gente entender, tá? Então vamos lá, astrólogos e astrônomos e a estrela guia. Os homens que foram levados pela estrela possivelmente eram astrólogos ou astrônomos. Sabemos que eram astrólogos primeiramente porque sua religião era possivelmente persa zoroástrica, porque vinham do Oriente, e seguiam a estrela porque sabiam que era o sinal de um rei. Tal interpretação do sinal foi obtida justamente por conhecer o fenômeno da estrela Sírius, apontado para o Sol, mas desta vez com um diferencial. Ela ia em direção ao rei humano. Portanto, sabemos que eles estudavam as estrelas e conheciam muito bem a nossa estrela Sírius. Vamos analisar os detalhes sobre a estrela Sírius. Tá? Então, vocês vejam que eles estão pegando. Que eles pegaram parte do que aconteceu na história de Yahushua e eles colocaram na história da religião deles, para dar veracidade à religião deles, entende? Do ponto de vista histórico, Sírius sempre foi o centro das atenções, fruto de um significado muito especial dado pelas mais diversas culturas. Foi alvo de adoração sob a alcunha de Sotis, no Vale do Nilo, do Egito, muito antes de Roma ter sido fundada. Tendo sido construídos diversos templos, vejam, diversos templos para quem? Vocês vejam bem, de forma a permitir que a luz de Sírius penetrasse em seus altares internos. Crê-se que o calendário egípcio seria baseado na ascensão helíaca de Sírius, a qual ocorre um pouco antes das cheias anuais do rio Nilo e do solstício de verão. Então vocês vejam bem que esses templos eram para cultuar esses deuses, nunca foi para cultuar Yahweh, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. De acordo com o texto, a estrela Sírius sempre esteve presente na mitologia de muitos povos, principalmente os egípcios. Então, a estrela Sírius sempre esteve lá e os magos que foram a Jesus certamente a conheciam. Então, como os críticos explicarão esses textos a nós? Então, vamos lá, Mateus 2,7. Tá, ainda dá tempo. Então, Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Vejam que os magos foram atrás da estrela porque ela era nova. De acordo com o versículo 16, sabemos que tal estrela havia aparecido num período máximo de 2 anos. Como poderiam 3 homens estudados em astronomia e astrologia confundirem-se, seguindo uma estrela achando que era Sírius? Isso é, de certa forma, improvável. Outro detalhe é que tal estrela não seguia uma sequência rotacional plenária como qualquer outra estrela com constelação. Os homens seguiram a estrela por um período de 2 anos. Vocês vejam que os homens seguiram a estrela por um período de 2 anos ou cerca. Vocês viram que, como eu falei num dos vídeos anteriores, que quando eles foram visitar Yahushua tinha cerca de 2 anos. Vocês estão vendo que bateu com o que eu estou falando. E Yahushua tinha cerca de 2 anos, ou quase 2 anos, ou cerca de 2 anos. Tá certo? Ele tinha cerca de 2 anos. Então vamos lá. Cadê? Em um único sentido, talvez, até chegar a Yahushua. Se tal estrela fosse a Sírius,
eles teriam dado 2 voltas no mesmo lugar e nunca teriam chegado a Belém, ou seja, tal estrela não seguiu o padrão rotacional do planeta. Ela era independente dele. Os pastores. Vamos lá. Quem são os pastores aqui? Então vamos lá. Seguindo a narrativa bíblica, sabemos que além dos estudiosos, foram guiados por anjos alguns pastores até Jesus recém-nascido. Vejamos. Lucas 2,8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. Vocês vejam que os pastores tomavam conta de seus rebanhos, que eram animais. Eram as ovelhas animais. Verso 15. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram os que os pastores diziam ficaram admirados. Então vocês vejam que os pastores viram Yahushua recém-nascido, bebê. Mas esses homens viajantes, eles foram encontrar com Yahushua. Yahushua tinha 2 anos. Ou cerca de 2 anos. Vocês vejam bem. Nas histórias mitológicas não encontramos nada parecido com isto. Supõe-se que os magos eram ricos por serem pessoas estudadas. E pastores geralmente eram pessoas muito pobres na época de Yahushua. Uma possível interpretação é que Yahushua seria adorado tanto por ricos como por pobres. Na narrativa dos deuses, geralmente, os personagens de suas histórias são ricos, poderosos e tiranos. Pastores, Jesus recém-nascido. Magos, Jesus tinha 2 anos de idade. Vocês vejam que bateu com o que eu falei, né? Vocês vejam bem. Plágio refutado. A comparação do relato bíblico dos homens do Oriente com a mitologia acerca da estrela Sirius, com a constelação de 3 reis é infundada, pois as semelhanças são muito superficiais comparadas com as diferenças. Os homens que presentearam Yahushua não eram reis, não eram 3, e não seguiam a estrela Sirius, mas uma estrela nova que havia aparecido há 2 anos no máximo. E Yahushua também foi visitado por pessoas pobres no seu nascimento, diferente dos deuses que eram cercados apenas de outros deuses ricos e poderosos. Vocês vejam bem, tá? Isso é verdade, né, amados? Certo? Então, deixa eu ver aqui quanto tempo. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai agora ler aqui o nascimento virginal, né? Então, esse estudo está muito interessante, né? Esse trabalho. Você vê que tá batendo muita coisa com esse trabalho aí que esse Guilherme Borne tá fazendo, né? E tá batendo muito, né? Então, a gente, no sistema religioso, quando eles falam que os 3 reis magos foram visitar Jesus, a gente entende que Yahushua nasceu, né? E eles foram na manjedoura visitar Jesus, mas a história não conta isso. Conta que eles foram em casa, e Yahushua já estava em casa, ele tinha 2 anos ou cerca de 2 anos. Então, vocês vão ver isso detalhadamente, né? Na escritura conta isso. Que ele tinha cerca de 2 anos. Não conta que ele tinha cerca de 2 anos, mas conta que eles foram em casa. Que eles foram em casa e viram Yahushua em casa. Então vocês vejam que os pastores viram Yahushua na manjedoura, recém-nascido. Já os visitantes, esses magos, que não são reis, mas são magos, viram Yahushua quando ele tinha cerca de 2 anos de idade. Tá? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Sejam muito bem-vindos os inscritos, sejam bem-vindos aqueles que estão assistindo. Os vídeos ainda não são inscritos, tá certo? E que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião,
Em nome de Arruxo, até a próxima.